Ah, e outra coisa, hoje a gente tá aqui lembrando da morte dos Potter, momento muito triste para todos. Ricardo, você quer dizer umas palavras? Eu acho que eu não tenho muito o que dizer, entendeu? Tipo, eu acho que cada um tem o que merece nesse mundo, I don't need friends. They disappoint me. tá ligado? Tu não teve nada a ver com isso. Eu não tive nada a ver com isso, assim. Eu não sei nem porque você me perguntou isso. Porque não fui eu que matei eles, entendeu? 12 anos em Azkaban. 12 years of it! É hoje que vai rolar o fight. Oi, pessoal, bem-vindo à nossa live de Halloween, concurso de fanfics. Se algum momento isso aqui cair, Sharingan, tem um risco disso aqui atrás cair. Se isso cair, eu vou falar que é o Saci, que hoje é dia do Saci também. Hoje é dia do Saci. Também. Maravilhoso. Ah, hoje é Halloween, verdade. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Estão perguntando, o Chico tá de quê? Vamos todo mundo falar nossa fantasia? Vamos, vai um por um. Cada um fala com JP. JP, qual é a sua fantasia? De Guadalupe. Chico tá de Praia do Caribe. Sou a vovó do café com veneno. Sou malvada do destino. E a Bela? Bela tá de quê? Eu tô de florzinha, gente. Florzinha moderna. Florzinha, lindinha. Daniel Orivaldo da Silva. Eu tô de Licim. Eu tô de uma pessoa internada numa clínica de malucos. Ele tá de Licim. Ou seja, É Chico... fantasia. Olha, Gabi, fala sua fantasia. Depois dessa eu vou. Eu Vai, tô Gabi. chorando sangue. É isso que eu tô. Bela. A vida dela chorando sangue. Entendi, macabro. Gui, você tá de quê? Fala pra nós. Gui. Caveira. Consigo entender que Caveira. Nossa, o Léo tá ótimo. Tá de Eu tô de milênio. quarentena. Tá de quarentena. De pijama. Fala, Lu, você. Eu tô de Pennywise. Maravilhosa, ficou muito boa essa maquiagem. Fala, Natan. Obrigada. Eu tô de... Então, eu botei um poncho. Então eu tô de monge latino. Inventei agora, gente. Ok, monge latino. combinou, né? Eu tenho um potinho aqui de doce. Ricardo tá de Ô, quê? Ricardo, fala aí. Uma coisa tem. Então, eu tô de soldado comunista aqui, ó. Então, normal, né? Você tá normal, então. Comunista, e aí tem aqui, ó, tem umas caveirinhas aqui na minha camisa também. Eu estou de um pseudo olho tonto mude de óculos aqui com uma capa que eu achei, tá? Vigilância constante. É um Sharingan. Olha quem entrou! Oi! Boa! Gente, a pessoa que acabou de entrar na Chico. nossa live é a Bárbara maravilhosa, nossa Dorcas. Eu amo que os ruídos de fundo. Gente, a Bárbara que vai ler a nossa Dorcas hoje, maravilhosa. Eu vou ler os nomes das pessoas que mandaram fanfics também, mas que infelizmente não estão entre as que a gente vai ler hoje. Olha só, gente, a Ana Morningstar, que na verdade também é conhecida como Tainá Gomes. A Bárbara Mello, Emily Ferrari, Gabriele Pereira, Maria Helena Claudino, Maria Winge? Acho que é. Rayane Bueno Martins e Vitória Caldeira. Muito obrigada pelas fanfics de vocês, elas foram ótimas. A gente gostou muito, só que a gente só podia escolher 6, e aí é isso. A que a gente vai ler agora é Pressure, da Morgana Dias Botelho. E a gente foi escolhida pela Natália. Então, ó, gente, só pra deixar claro, eu vou ler o narrador dessa fanfic, o Gui Hack vai ler o Moody, e o Léo vai ler o Dédalo Deagle, e o resto das pessoas vai ler quem eles são. E eu também vou ler a Marlene McKinnon, que tá nessa fanfic. E é isso. Ok. Pressure, agosto de 1978. Pressure pushing down on me. Ninguém jamais tinha dito a qualquer aluno de Hogwarts que a vida após se formar seria simples.
No entanto, nenhum professor também tinha sido específico sobre as dificuldades, especialmente as dificuldades daquele momento pontual, em que o mundo bruxo parecia virado de cabeça para baixo. Não se tratava só de um emprego ou carreiras, mas da capacidade de ficar longe do recrutamento em massa de seguidores ou do homicídio, se fosse nascido trouxa, que Voldemort vinha empreendendo através de seus comensais da morte. Vocês também se sentiram meio pressionados com essas cartas de Dumbledore? Sinceramente, bicho, quando que a gente não tem se sentido pressionado ultimamente? Respondeu Sirius, deixando um sorrisinho irônico brincar no rosto antes de esticar-se para dar um tapinha amigável no ombro dele. Relaxa, ele só quer conversar. Olha só quem chegou. Comentou Lily, empolgada, voltando da cozinha com um pote de biscoitos na mão. Remo Lupin a acompanhava, carregando um bule de porcelana cheio de chá e xícaras em uma bandeja. O último dia de lua cheia fora na noite anterior, e havia alguns cortes bastante marcados e aparentes entre o rosto e o pescoço do rapaz, além do olhar abatido. Então, Lily realmente falou sério sobre ter um batalhão de famintos na sala dela? Implicou Remo, cumprimentando os amigos. Famintos é exagero, mas Lily faz um chá tão bom que eu não dispensaria. Riu Alice, cuja mão estava enroscada na do recém-marido Frank. Como vai, Remo? Não ouvimos de você desde o casamento. Ele engoliu em seco enquanto se servia de chá e sentava na poltrona vazia da sala dos Evans. Eu estive meio ocupado nesse último mês. Depois que meus pais faleceram, teve toda a questão da casa para resolver e... Bom, foi complicado. Sorriu E constrangido. depois veio a lua cheia. Mas você conseguiu resolver tudo, imagino. Perguntou Frank, solícito. Podemos ajudar com algo, se precisar. Eu acho que não tem muito o que fazer, Frank. O Ministério tomou a casa por conta das dívidas e eu não pretendo arranjar problemas financeiros antes de emprego. Respondeu, bebericando chá. Alicia pareceu se arrepender da pergunta. Excetuados Tiago e Sirius, nenhum deles ali era especialmente favorecido financeiramente, mas nenhum deles estava sem casa tampouco. Não se preocupem, por horas o Pontas está me mantendo longe das ruas. Brincou ele, aliviando o clima. Se eu tiver casa, você tem casa, Luada. Tiago sorriu para ele, colocando o braço ao redor de Lily. Certeza que a carta de Dumbledore para você é arranjando um emprego de professor. Com tudo que tem acontecido, eu duvido que mesmo Dumbledore queira empregar alguém como eu. Então eles vão perder um ótimo professor. Disse Lily, por fim, servindo-se de um biscoito. Mudando de assunto, alguma ideia do porquê das cartas dele? Reunião privada de emergência? Ninguém parecia ter a menor ideia, embora as especulações mais esdrúxulas tivessem incluído desde uma festa de ex-alunos até um motim contra o ministério. A tarde avançou para o anoitecer e os pais de Lily chegaram em casa, pedindo a ela educadamente que logo encerrasse a reunião, porque Petúnia e o marido logo viriam para o jantar. Ainda difícil, Lily? Perguntou Alice, ajudando a recolher as xícaras com um aceno de varinha. Me sinto pressionada a ir embora daqui. Ela respondeu, depois de uma respirada funda. Me sinto uma bomba relógio perto deles. E por mais que Petúnia haja como se não ligasse, eu ligo. Não precisa inventar desculpas, Lily. Todos sabemos que você está ansiosa para vir morar comigo. Brincou Tiago, aliviando a tensão e fazendo os amigos rirem, e Lily revirar os olhos enquanto sorria. Claro, Tiago, claro. Aliás, Sirius, você precisa arrastar Tiago para comprar vestes novas para o casamento. Porque eu já pedi 20 vezes e certas pessoas não me escutam. E eu não vou deixar você se casar com um terno roto, Tiago. Resmungou Lily, dando um soquinho no ombro do noivo. De amanhã não passa sem arrastar você para Madame Malkins, Pontas. O Almofadinhas é mais empolgado que o próprio noivo. Riu Remo, indo em direção à saída acompanhado dos amigos. A gente se vê amanhã de noite na reunião com Dumbledore, então? Alice sentiu abraçando os amigos em despedida e aparatando com Frank no gramado de entrada da casa dos Evans. Pedro, Remo e Sirius foram em seguida, programando uma cerveja amanteigada no caldeirão furado, e Tiago levou mais algum tempo antes de ir embora. Certeza que não quer vir com a gente? Você pode passar a noite lá em casa para não ter problemas com a Petúnia. Lily negou com a cabeça.
Então eu vejo a senhorita amanhã. Cuidado, Tiago. E cuidado com o Remo também. Teve outro ataque em Londres ontem. Somos grandinhos, Lily. Eu gostaria de experimentar aquela azaração ferreteante em um comensal. Ele brincou, rindo, ao que Lily fez uma careta de reprovação. É brincadeira, tá? Prometo que vamos tomar cuidado. Ele se despediu com um abraço e um beijo, e aparatou em seguida. Os tons sóbrios do sol se pondo tinham passado a assustar Lily, porque pareciam presságios horrendos da movimentação dos comensais da morte. E mesmo sabendo que a casa de seus pais estava envolta em vários feitiços complexos de proteção, ela preferiu não ficar ali fora muito mais tempo. A verdade é que era aterrorizador saber como o mundo bruxo estava, o que os seguidores de Você Sabe Quem eram capazes. As notícias de ataques eram cada vez mais recorrentes, e a impotência diante da guerra que corria solta colocava todos sob pressão, o tempo inteiro. Ir ao beco diagonal era seguro? E ficar na rua até mais tarde? Seus amigos chegariam seguros em casa ou seriam seguidos? Naquela noite, Lily acordou encharcada em suor após um pesadelo em que via Alice e Frank serem torturados com a maldição Cruciatus, e passou o resto da madrugada em claro, com os gritos de Alice do sonho ribombando dentro da sua cabeça até o nascer do sol. Novembro de 1979. It's the terror of knowing what the world's about. O tempo parecia ter voado naquele último ano, desde o recrutamento para a Ordem da Fênix. As cartas de Dumbledore, sigilosas e exclusivas a alguns poucos que ele considerava adequados ao convite, eram chamados para compor a organização secreta que ele fundara para lutar contra Voldemort e seus Comensais da Morte. A instituição existia há quase uma década, mas tinha ganhado força mais recentemente com o apoio de membros da Seção de Aurores e de bruxos leais à causa contra as trevas. Vários colegas de escola de Lily tinham se juntado, como Marlene McKinnon e Dédalo Diggle, além de pessoas que ela nunca tinha conhecido pessoalmente, embora tivessem frequentado Hogwarts na mesma época que ela. Não apenas se reuniam para treinarem feitiços complexos e técnicas de combate contra magias das trevas, como também cumpriam missões tentando desarticular o movimento de Voldemort. Dumbledore conferia a eles os trabalhos de espionagem, proteção e escolta de pessoas relevantes, segurança do embarque e desembarque dos alunos de Hogwarts, além de recrutamento de reforços. O Ministério da Magia se mostrou infiltrado por comensais. Pessoas estavam sob o domínio da maldição Império, e o mundo todo parecia cinza e desanimado, e havia muito pouco que celebrar na maior parte do tempo. Tiago e Lily largaram seus empregos para dedicarem-se completamente à Ordem da Fênix, assim como Sirius, que vivia da herança da família Black, e a maioria dos outros arranjava trabalhos que exigissem o mínimo e pagassem apenas o suficiente para sobreviverem. Os encontros, por puro lazer, foram se tornando escassos, e o final das reuniões da Ordem pareciam os únicos momentos em que se permitiam alguma descontração, bebendo garrafas de uísque de fogo enquanto atualizavam-se das vidas uns dos outros, quase sempre apressados. Não pareciam jovens de quase 20 anos, sentiam-se velhos, cansados e até meio desesperançosos. As missões sempre eram uma espécie de roleta russa, e embora todos soubessem que estavam arriscando as próprias vidas ao entrarem para a Ordem, ninguém era particularmente empolgado para um encontro com os comensais ou mesmo Voldemort em pessoa, como Tiago, Lily, Frank e Alice tinham tido a infeliz oportunidade por 2 vezes até então. Credo, você tá péssimo, Loado. Disse Sirius em uma ocasião, vendo o rosto cheio de cicatrizes do amigo. Lua cheia, seguida de um encontro com sua prima psicopata. Obrigado, almofadinhas. Bellatrix é muito boa com a Cruciatus, sabia? Meu Merlin, isso foi tortura? Exclamou Lily, puxando o frasco de essência de ditano do armário da sala. Deixa eu cuidar dessa ferida, Remo, vem cá. Cuidar uns dos outros tinha virado hábito, e apesar de poucos dos membros da Ordem serem curandeiros formados, todos rapidamente tinham aprendido a usar poções de cura e feitiços reparadores. Quando Lily e Alice descobriram, quase juntas, que estavam grávidas, houve uma comoção grande dentro da Ordem da Fênix. Crianças nascidas na guerra sempre eram uma espécie de motivação, e todos prestavam carinho e cuidado às duas, irredutíveis em continuarem trabalhando em missões. O terceiro encontro do casal Potter com Voldemort fez Lily se afastar das missões em campo para proteger a vida da criança. E Sirius contaria à Ordem que os gritos de dor e desespero da amiga, pedindo ajuda ao ser torturada, eram o tipo de coisa que ele seria incapaz de esquecer.
Maio de 1980. Why can't we give ourselves one more chance? O que aconteceu, gente? Por que esse clima? Perguntou Pedro, quando chegou na reunião daquela semana, depois de Marlene ter verificado que ele era ele mesmo. Encontraram Fenwick, assassinado no beco diagonal. Explicou Alastor Moody, com frieza, estendendo um copo de uísque de fogo para o garoto, que empalidecera. Remo estava sentado em um dos sofás do quartel-general, com Lily a seu lado, com uma enorme barriga gestante e chorando em silêncio. Tiago e Sirius discutiam algo com Kingsley Shacklebolt no fundo da sala, e Moody parecia irritado, sentado em uma poltrona com uma garrafa de uísque quase vazia a seu lado. Todos já tinham tomado alguma dose para ajudar a engolir a notícia ruim. Mas como foi? Torturado com a Cruciatus, depois picado zilhões de vezes por aquela cobra esquisita de Voldemort. Rosnou o chefe dos Aurores. O problema, Pettigrew, é o que isso significa. E o que isso significa? Perguntou ele, aparentemente confuso, sentando-se ao lado de Frank e Alice. Que tem um espião na ordem. Murmurou Remo de cabeça baixa. Ninguém queria comentar sobre aquilo, principalmente pela descrença de que algum deles fosse capaz de trair a causa. Ninguém fora da ordem sabia onde Benji iria estar, ou o que ia fazer. Então, ele aparece morto. E o que ele ia fazer? Perguntou Pedro, olhando para Moody. Eu estava de vigia na última reunião. Tenho certeza que... Ele estava espionando o Ranhoso, Rabicho. Disse Sirius. Fenwick tinha ordens de Dumbledore para seguir Snape. Estava usando a polissuco. E sabe o que fizeram com ele? Sabe como achamos ele? Quer que eu conte como ele estava, Pettigrew? Ralhou Moody, o olho mágico girando rápido na órbita e esquadrinhando cada um dos presentes na sala. Moody, não. Pediu Lily, sentando-se mais ereta. Temos que confiar uns nos outros. Há menos de um mês foram gêmeos Spirit. Então Dearborn desapareceu. Agora Benji. Não são coincidências, Lily. Eu queria acreditar que sim, que estamos juntos nisso. Mas fica cada dia mais difícil. E mesmo Dumbledore suspeita de coisas. Por que acha que ele não vem mais às reuniões? Perguntou Dorcas, girando a varinha nos dedos e olhando firme para Lily. Ninguém comentou nada por algum tempo, e Lily esfregou os olhos, cansada, prendendo os cabelos. Porque é confortável pro Dumbledore ficar só planejando tudo e nos colocando como peões na linha de frente. Retrucou Sirius, depois de um tempo conjurando uma cadeira para se sentar. Sirius, não. Dumbledore é um grande bruxo. Não diga isso. Claro que é, Luado. Claro que é. A almofadinha está certo. Dumbledore não suja as mãos como nós. Não arrisca o pescoço como nós. Não faça acusar de haver um impostor ficando dentro do seu escritório em Hogwarts, arquitetando coisas. Disse Tiago, olhando de maneira firme para os demais. Não. Precisamos confiar uns nos outros. Sei que se alguma informação escapou, não foi de propósito. Que ninguém aqui entregaria qualquer um de nós a Voldemort. Falou bem, Pontas. Disse Pedro. Tá apoiado, Potter, apoiado. Concordou Dédalo Diggle, servindo-se de mais uísque. Se ficarmos uns contra os outros, aí é que não teremos chance, acrescentou Marlene. Momentaneamente, houve alguma animação, e a certeza de que todos lutavam pela mesma causa aqueceu os corações deles, fazendo a memória de Benji Fenwick ser honrada. Moody terminou a garrafa de uísque em 2 goles, olhando rígido para Tiago, o esperado da postura do Auror. Falou bem, Potter. Ele fez uma pausa e então rosnou. Espero que esse seu excesso de confiança e otimismo não leve você cedo demais para debaixo da terra. Se eu não puder confiar nos meus amigos, então eu deveria estar lutando sozinho, olho tonto. Retrucou ele, sentindo o sangue ferver em irritação e constrangimento, indo dar atenção para Lily. 30 de outubro de 1981. Harry finalmente dormiu. Comentou Lily com um sorriso sutil, descendo as escadas vagarosamente. Sentado no sofá, brincando com uma chama que conjurara com a varinha, Tiago sorriu, virando-se para observá-la. O gato laranja, ainda sem nome, esfregou-se na perna da calça de Tiago e então se aninhou nos pés dele. Logo depois de Lily juntar-se aos dois no conforto da sala.
A almofadinha se divertiria com fotos do Harry fantasiado amanhã, não acha? Perguntou Amargo. Acho que todos nós nos divertiríamos também, Tiago. Ela sorriu com alguma condescendência, aninhando-se no colo do marido. Vamos ter um pouquinho de paciência a mais. Só mal temos uma semana escondidos. Muitos comensais estão sendo presos e deve faltar pouco para as coisas se acalmarem. Tiago grunhiu algo em resmungo, e Lily preferiu apenas começar um carinho no cabelo dele, cogitando planos para o futuro. Seu passatempo favorito enquanto passavam o dia escondidos em Godric's Hollow. Quem sabe no Natal possamos chamar Sirius, Remo e Pedro para fazer um almoço. Alice e Frank, talvez. Harry gostaria de uma companhia para brincar. E podemos trocar presentes em um amigo surpresa, comer tortinhas de abóbora. Ele sorriu triste, passando a mão carinhosamente pelo cabelo ruivo de Lily. Podemos comprar uma goles de pelúcia para o Harry. Quem sabe Aluado pudesse cuidar dele uma noite para sairmos juntos. Dar uma volta no vilarejo. Tiago riu com a ideia. Faz tempo que não saímos em um encontro, Evans. Eram bons planos e ajudavam a afastar o medo que sentiam, a pressão de estarem sendo perseguidos. Não faça sair de casa ser um empecilho. Ela acenou com a varinha e fez o radinho sob o aparador começar a tocar música lenta, levantando-se e estendendo a mão para Tiago. Achando graça, ele enlaçou a cintura de Lily e deixou que ela deitasse a cabeça sobre o ombro dele, balançando de um lado para o outro em uma cadência monótona e gostosa na mesma medida. Parece idiota, mas eu acredito quando Dumbledore fala sobre amor ser a única magia que vai tirar a gente daqui. Ela sussurrou algum tempo depois, sem encarar Tiago, sentindo os olhos arderem. Ele concordou em silêncio e levou um tempo para finalmente também falar algo. Entendo o que diz. Amor parece uma palavra antiquada para motivar alguém durante uma guerra. Sim, também acredito que é o que vai nos tirar dessa. É o que faz nos importarmos com os outros. É o que faz a gente se enfiar na ordem nessas missões, mesmo que doa. E por que será, né? Lily perguntou, se afastando um pouco, ainda envolta no abraço de Tiago, os olhos parecendo úmidos, mesmo que ela lutasse contra. Era tão fácil se deixar ser levada pelo medo que Lily evitava pensar em coisas negativas, se contentando em pensar na ordem lutando do lado de fora e em Pedro fazendo aquele sacrifício de protegê-los. Porque desafia o nosso jeito de cuidar de nós mesmos, Lily. Porque desafia nosso jeito de cuidar de nós mesmos, Lily. Amor desafia nosso jeito de cuidar de nós, mesmo sob pressão. O som do rádio embalou-os por um momento, enquanto sentiam a profundidade do que Tiago dissera. Mesmo sob pressão. Ela repetiu, e Tiago beijou a testa dela, puxando-a para um abraço. This is our last dance, this is ourselves under pressure. Acabou! Nossa! Muito bom, muito bom. Oi, gente, tudo bom? Arrasou, hein? Muito legal, gente. Eu fiquei arrepiada em muitos momentos. Vou ler um pouquinho os comentários. O deboche do Pedro, né? Falou tudo, te conto. Falou bem. Isso aí, pô. Gente, Pedro, a nova Carminha. A próxima fanfic que a gente vai ler é Marotos, um conto de Halloween, da May Reis, ou Mai Reis, não sei, que também foi escolhida pela Natália. Marotos, um conto de Halloween. O salão comunal da Grifinória estava cheio. As chuvas de outubro haviam chegado com tudo. Remo encarava as páginas do seu livro de poções, enquanto Sirius insistia em chamar sua atenção, lançando pequenas bolinhas de papel, tentando acertar sua orelha. Almofadinha, já chega. Eu preciso terminar isso antes da próxima lua cheia. Disse Remo, encarando o amigo, jogando uma das bolinhas de volta. Alodinho, você precisa ouvir a minha ideia. Pulou em cima de Remo. Quando você conseguir tirar o Tiago de cima da pobre da Lilian, quem sabe? Os dois se viraram e viram um amigo com um olhar vidrado na menina de cabelos ruivos que ria com uma amiga sentadas próximas à janela. Todo dia isso, maluco. Disse Sirius se levantando. Viado! Gritou no ouvido de Tiago, atraindo olhares de alguns colegas pelo salão comunal. É cervo! Você quer, seu pulguento? Encarou o outro ajeitando os óculos.
Você precisa fazer alguma coisa com relação a Evans. E não adianta nada você ficar aí só babando. Sirius deu uma piscadela. Mas não foi isso que eu vim te dizer. Eu e o Remo queremos te contar uma coisa. Você viu o Pedro? Ele tava dormindo lá em cima, eu acho. Tá bom. Então eu vou lá chamar e já volto. Sirius saiu correndo escada acima e voltou minutos depois empurrando um Pedro de cara amassada, claramente sem gostar nem um pouco de ter sido acordado. Os 4 se sentaram junto à lareira, esperando para ouvir a ideia de Black. Bom, agora que a gente tá todos aqui, vamos às ideias. O Halloween tá chegando e nós ainda não pensamos em nada para marcar o nosso último dia das bruxas em Hogwarts. Disse Sirius, abrindo um sorriso maroto. Mas não fiquem tristes, meus amigos, porque eu tive a ideia perfeita. Os amigos se entreolharam desconfiados. As ideias de Sirius podiam ser geniais, mas normalmente vinham junto com algumas detenções. E não adianta nada vocês ficarem me olhando desse jeito. Vocês vão gostar, tá? A ideia é dar uma festa de Halloween como aquelas dos trouxas. Todo mundo tem que vestir fantasia e tudo mais. Tiago abriu um sorriso e arqueou as sobrancelhas, incentivando o amigo a continuar. Pode ser depois do banquete. Fizemos a notícia rolar como se não fosse ideia nossa. Nunca vamos confiar. Até parece que a Minerva já não sabe que tudo que envolve zona por aqui tem a nossa mão. Disse Remo, revirando os olhos. A tia Minnie não vai nos castigar por fazer uma festinha entre amigos, Remo. Sirius falou, virando para Tiago, buscando sua aprovação. Realmente, uma festa não seria nada mal para aliviar a galera. Concordou Tiago. Sirius deu um soquinho no braço do amigo, quase pulando de alegria, e os dois viraram para Remo e Pedro. Gente, por mim fechou. Eu posso cuidar do tráfico de comida da cozinha. Falou. Pedro, que recebeu na mesma hora um olhar de censura de Remo. Eu não acredito que vou aceitar mais umas dessas loucuras de vocês. Disse Remo, apertando os olhos. Na semana seguinte, os 4 marotos se empenharam em espalhar a notícia da festa. Tiago e Sirius surgiram todos os dias com novas ideias, formas de trazer cerveja amanteigada de Hogsmeade, que tipo de decoração iriam arrumar, se iriam chamar gente de outras casas e sobre as fantasias que usariam. A gente podia se fantasiar dos nossos animagos. Sugeriu Pedro um dia durante o almoço. Os amigos se voltaram para ele de cara fechada. Você tá louco, rabicho? Retardado, burro, idiota, imbecil. Se alguém desconfiar, a gente se ferra. Disse Sirius, meio rosnando. Pedro abaixou os olhos, fitando o prato, um tanto sem graça. Definitivamente tinha sido uma ideia burra. Já sei. Gritou Tiago, tentando quebrar a tensão. Lembra daquela banda de rock trouxa que ouvimos no último verão? Os Beatles? Questionou Remo, já imaginando onde o amigo queria chegar. Podíamos ser John ou George e Ringo. Os 4 se olharam e sorriram juntos. No dia 31 estava tudo pronto e organizado para a festa. Os marotos passaram um dia ansiosos, nem mesmo a aula de defesa contra as artes das trevas sobre patronos conseguiu chamar a atenção deles. Durante o banquete, comeram rapidamente e correram cada um aos seus postos para garantir que tudo estivesse em seu devido lugar. Pedro foi para as cozinhas, Tiago e Sirius pegaram a passagem da bruxa de um olho só em direção a Hogsmeade em busca de algumas cervejas amanteigadas e Remo seguiu para o salão comunal para colocar as decorações. Quase uma hora mais tarde, os 4 se encontraram no dormitório para se arrumarem. Eles haviam treinado algumas vezes para executar a transfiguração necessária para se parecerem com os 4 Beatles. Desceram para o salão comunal, que começava a se encher. Os amigos lançaram uns aos outros grandes sorrisos, satisfeitos com o sucesso da ideia. Tiago varreu a sala com o olhar, procurando Lilian, e a encontrou sentada perto da lareira, com a cara enfiada em um livro. Começou a andar em sua direção, mas Remo segurou pelo braço e lançou ao amigo um olhar de censura. Pontas, não. Ela não parece muito no clima da festa. Eu
Vou lá falar com ela. Disse indo em direção à garota. Se aproximou e puxou o livro das mãos de Lilian, que fechou a cara. Remo Lupin, devolva meu livro agora. Nem pensar. Vamos lá, Lily. É o nosso último Halloween em Hogwarts. Aproveita um pouco. Remo sorriu e estendeu a mão para a amiga. Lilian revirou os olhos e aceitou a mão do outro. Pegou o livro de volta e saiu em direção ao dormitório. Remo bufou enquanto a via subir as escadas. Persuadir Lilian Evans a se divertir um pouco em algo claramente organizado pelos marotos podia ser uma tarefa realmente complicada. Ciro chegou por trás colocando uma cerveja amanteigada na mão do amigo. Remo a pegou, abriu e tomou um grande gole. Não era o maior fã de cerveja e sabia que dessa forma a situação poderia desandar muito rápido, mas a lua cheia se aproximava e a tensão diante de uma nova transformação fez com que desejasse prolongar aquela noite eternamente. Nossa, hein, Aluado? Eu nunca tive tão empolgado com uma cerveja antes. Disse Pedro, que se aproximava com o Tiago. Temos que aproveitar, não é mesmo? Não é mesmo? Abraçando Sirius. Disse Remo, abraçando Sirius por cima do ombro e sorrindo aos amigos que se olhavam desconfiados da verdade nas palavras do outro. Os 4 aproveitaram cada minuto. Pregaram algumas pegadinhas, até tentaram performar uma música dos Beatles e falharam miseravelmente. Já era quase 10 horas quando Lilian voltou ao salão comunal. Não estava fantasiada, mas colocaram uma blusa que estampava a capa do álbum Yellow Submarine, que ela conhecia muito bem, já que ouvira várias vezes quando criança. O olhar dos marotos foi automaticamente atraído para a garota. Remo abriu um sorriso e acenou para ela. Lilian foi até ele. Tiago com um olhar bobo no rosto. Parece que nós temos uma fã por aqui. Brincou Sirius, arqueando as sobrancelhas. Cala a boca, Black. Respondeu Lilian, fechando a cara. Ei, não precisa ficar assim, Evans. Tiago sorriu para a garota, tentando ganhar sua atenção. Vai dançar? Lilian revirou os olhos. Dançar com Potter era a última coisa que ela queria, mas preferia isso a ficar ali ouvindo os comentários sarcásticos de Black. Aceitou a mão de Tiago, que a puxou para um pouco para longe dos amigos. Os dois ficaram ali dançando, uma música e mais outra. Os movimentos eram naturais e tinham uma sincronia gostosa. Tiago puxava a ruiva para mais junto de seu corpo. Os cabelos da garota exalavam um gostoso cheiro de baunilha. Tudo parecia estar no seu exato lugar. Ao final de uma música lenta, o maroto colocou a mão na nuca de Lilian e tocou seus lábios nos dela. O primeiro instinto da garota foi se afastar, mas os lábios dele eram suaves. Então se entregou. Se deixou ser conduzida num beijo longo que a fez esquecer toda a raiva que sentira pelo garoto de cabelos bagunçados. Os dois soltaram os lábios, mas permaneceram ali, sorrindo um para o outro. Ao que tudo indicava, era uma nova era para Tiago Potter e Lilian Evans. Amor, I love you. Amor, I love you. O Snape lendo isso é o melhor. Amor, I love you. Toda vez que ele fazia uma pausinha assim, eu ficava, ai meu Deus, será que tá sendo dolorido pra ele ler esse momento? Maldade. A próxima que a gente vai ler é a Entre Mundos. Gente, Entre Mundos é da Eduarda Carolina Almeida e foi escolhida por mim. Yay! Finalmente alguma coisa que não foi escolhida pela Natália aqui. A Anne vai ser lida pela Bárbara, maravilhosa, e o Dumbledore vai ser lido pelo Léo, maravilhoso também. Sinopse. Harry Potter era um fenômeno mundial. Todos conheciam algo sobre as aventuras do pequeno bruxinho. Anne, uma londrina, vivia bem próxima desse mundo e era uma Potterhead de carteirinha, mas sentia um vazio imenso por a magia não existir em sua realidade, assim como todos nós. Certa noite, uma estrela cadente passou pela janela da garota e ela, por um milésimo de segundo, desejou algo que sabia que era impossível, ir para Hogwarts. Mas Anne iria aprender a ter cuidado com o que deseja. Anne conseguiu de fato ir para Hogwarts. Entretanto,
não para o tempo em que Harry Potter estudava lá, e sim para a época do 7º ano dos Marotos. Ela então se viu no dilema de falar o que acontece no futuro ou deixar as coisas acontecerem como devem. Ok? Maneiro. Então vai. Nome do capítulo: Os Segredos de Anne. Professor, eu não contei tudo o que vai acontecer. Anne falava encarando o alvo Dumbledore. O futuro é algo incerto. Você não deve falar para ninguém, nem mesmo para mim. Ele diz enquanto arruma seus óculos de meia-lua. Mas e as profecias? Os clarividentes? Ela pergunta, tentando ao máximo não chorar com todas as coisas que passavam pela sua cabeça. É diferente, minha cara. O que os clarividentes fazem é prever o mundo através da habilidade que possuem. Mas você é de outro mundo. Tudo que sabe é porque do lugar em que você veio, tudo isso são apenas histórias. Não sabemos das consequências caso o que tenha para acontecer não aconteça. Se as informações que você tem caírem nas mãos erradas, tudo pode desmoronar, você entende? O velho diz com uma calma quase irritante. Entendo, respondeu a garota. Mas Anya não entendia. Para ela não fazia sentido ver todas as pessoas que amava nesse mundo morrer. Se contasse sobre a traição de Pedro, poderia impedir a morte de Tiago e Lily. Harry iria crescer com os pais vivos, Sirius não iria passar anos em Azkaban e Remo não iria perder tudo que amava. Eu devo dizer que tenho novidades. Descobri um jeito de fazer você voltar para casa do mesmo jeito que chegou. Só preciso arrumar alguns detalhes e estará pronto. Aproveite o tempo com seus amigos. Diz Dumbledore. Anne suspira. Estava quase pensando em ficar ali para sempre, esquecer sua antiga vida. O diretor percebe o olhar triste da garota e fala. Anne, você não pertence a esse lugar. Em breve terá que voltar. Ela não responde nada, apenas levanta da cadeira e acena silenciosamente para o Dumbledore, saindo da sala logo em seguida. Assim que pisou os pés no corredor, não conseguiu evitar e sentiu as lágrimas brotarem de seus olhos. Em pouco tempo estava aos prantos. Planejava ficar no jardim chorando sozinha, quando viu um grupo de 5 pessoas se aproximando. Remo Lupin, Pedro Pettigrew, Sirius Black, Tiago Potter e Lily Evans. Ei, Anne, a gente estava te procurando. Você tá chorando? Perguntou Sirius, se aproximando. Anne, o que aconteceu? Perguntou Lily, indo até o lado da amiga. Quem mexeu com você? Quem foi? Me fala que eu resolvo agora. Disse Tiago, claramente irritado e preocupado ao mesmo tempo. Remo não fala nada, apenas se aproxima e tenta abraçar a garota, que se afasta. Era doloroso demais abraçar alguém que ela sabia que iria morrer e não poder fazer nada para evitar. Eu menti pra vocês. Anne disse depois de se acalmar um pouco. Como assim? Perguntou Remo. Eu não sou intercambista. Ela diz e todos ficam em silêncio, tentando entender. A verdade é que eu sou de outro mundo. De onde eu venho, vocês são personagens de uma saga de fantasia. No meu mundo não existe criaturas mágicas, não existe vassouras que fazem mais do que varrer, nem coruja que trazem cartas que te levam para uma escola fantástica. Vocês não são reais. O que Anne falou não fazia nenhum sentido para eles. Pedro solta uma risada baixa, mas rapidamente é repreendido com um olhar de Lily. Anne, você foi na aula hospitalar? Aquele balaço do jogo deve ter batido na sua cabeça com mais força do que imaginávamos. Falou Tiago. Não, nenhum balaço me deixou maluca, Tiago. Ela diz com raiva. Outra vez? Ele não quis dizer isso, só... Começou Sirius. Estamos preocupados. Remo termina a frase antes que o amigo falasse alguma besteira. Eu estou falando sério. Querem saber o que acontece? Eu conto. Anne continua. Vai, Bela. Anne, se acalma um pouco. Vem cá, vamos beber uma água. Lily diz, puxando o braço da garota que rapidamente se solta. Não, Lily, vocês precisam escutar. Talvez assim eu consiga mudar as coisas. Talvez assim vocês continuem vivos. Ela diz em uma mistura de tristeza e raiva. Assim, ela se volta para Lily e Tiago. Ele vai matar vocês. Que? Pergunta Tiago. Vai existir uma profecia de um menino nascido no fim de julho. Será o fim do Lorde das Trevas. O filho de vocês dois, ele irá chamar Harry Potter. Voldemort vai até Godric's Hollow, para casa de vocês, e vai matar os dois.
E tudo isso vai acontecer por causa de uma traição. De quem? Sua, Pedro! Sua, Pedro! Desculpa. Vai. Sua, Pedro! Você vai ser o fiel do segredo da localização dos Potter. Irá falar pro Voldemort e depois já fingir estar morto. Não, desculpa, olha só, você tá maluca. Que isso? Eu nunca iria trair meus amigos. Disse Rabicho. Sirius vai levar a culpa e passará 12 anos em Azkaban. Remo vai ficar sozinho por anos sem saber o que aconteceu. Severo Snape vai se tornar comensal da morte. Mas por amor a Lilian, ajudará Dumbledore a proteger Harry. E os dois vão morrer por isso. Regulus também será um comensal da morte, mas vai ser o primeiro a se rebelar. Ele vai descobrir um jeito de derrotar o Voldemort e vai morrer como um herói. Frank e Alice vão ficar malucos, passarão o resto da vida num hospital. Bartol Crouch Jr. vai ser o mais fiel do Lorde das Trevas. Vai ficar na vida do Harry Potter... Vai fazer da vida de Harry Potter um inferno no seu 5º ano. Sirius vai ser o padrinho do menino e vai morrer no departamento do ministério, nas mãos de sua prima Bellatrix. Pedro vai morrer por um momento de misericórdia com Harry. Lupin vai casar até ter um filho, mas também vai morrer na Segunda Guerra Bruxa, na Batalha de Hogwarts. Todos vocês vão morrer, mas eu tô aqui e posso impedir isso. Acreditem em mim, eu imploro! Anne falava aos prantos. Remo se aproxima de novo e envolve a garota em um abraço, que dessa vez ela não recusa. Nós estamos aqui com você. Tudo vai ficar bem. Ele falava enquanto acariciava o cabelo dela. Gente, vocês não estão acreditando nisso, né? Isso não faz sentido nenhum. Dizia Rabicho. Infelizmente, tudo que ela falou é verdade, Sr. Pettigrew. Disse Dumbledore, se aproximando do grupo. Professor Dumbledore. Dumbledore. Falaram Sirius, Tiago e Lily. Pedro deu um pulinho de susto. Então, iremos todos morrer? Perguntou Tiago. E eu vou ser responsável pela morte deles e pela minha? Perguntou Pedro. 12 anos em Azkaban. E depois... Sirius falou para si mesmo. Sozinho, casado, morto. Lupin refletia. Todos vão morrer por ele, Harry. Eu, Tiago, os meninos, Severo e... Professor, isso significa que o senhor também vai morrer. Disse Lilian. Não! Nenhum de vocês precisa passar por nada disso. Agora que sabem, podem pedir toda a dor e sofrimento. Disse Anne. Como eu lhe disse, Anne, você não deveria estar aqui. O que poderia acontecer caso você mudasse as coisas? Dumbledore pergunta. A garota olhou o rosto de cada um e pensou um pouco. Remo não queria conhecer Tonks. As chances de Harry fazer amizade com Rony e Hermione podiam cair consideravelmente. Talvez ele nunca se apaixonasse por Gina. Muitos momentos bons não aconteceriam. Será que Dumbledore estava certo? Mexer com as coisas sendo que nem deveria estar ali? Está na hora de decidir entre o que é mais fácil e o que é certo. Disse o diretor, que logo se voltou para os outros. Vão para o salão comunal. Eu preciso conversar com a senhorita Anne. Mas, professora, eu não quero ficar 12 anos de Sirius Azkaban. começou a falar, mas logo foi calado com o olhar de Dumbledore. Todos olharam para Anne uma última vez e obedeceram, indo até o castelo. Dumbledore falou com a garota que o objeto que a levaria para casa estava pronto. Era uma espécie de chave de portal interdimensional, que assim que ela chegasse no seu mundo seria destruída. O diretor também deu uma missão para Anne, uma tarefa difícil que só ela poderia cumprir. Sabe o que tem que fazer. Disse ele. O resto da tarde e noite seguiu com Anne fazendo o que o velho diretor pediu. E então, quando terminou, foi para uma área perto da floresta, com uma aparência cansada. Não só Dumbledore estava lá, mas os marotos e Lilian também estavam. Está na hora de ir. Falou o diretor. Como assim ir? Anne vai embora? Perguntou Sirius. Dumbledore está certo. Eu não pertenço a esse lugar. Ela disse, tentando ao máximo não chorar. Então estava na hora de ir. Anne sentia várias coisas naquele momento. Alegria, raiva e tristeza por estar indo embora e pela última coisa que iria fazer antes de ir. Ele vai ser um menino incrível que nem o pai. Anne disse para Tiago. Harry. Bom nome. Tiago respondeu cabisbaixo. Senti sua falta.
Ela foi até Lily. Lily, obrigada por ter sido a melhor amiga que eu poderia ter. Falou se despedindo da ruiva. Eu queria poder dizer pra você mandar carta, mas eu sei que é impossível. Então, se cuida, por favor. Disse Lily chorando enquanto abraçava a garota. Depois Pedro. Você é um amigo incrível e importante pra eles. Não jogue fora esse amor, tudo bem? Anne disse para Pedro. Eu prometo. Ele respondeu. Então para Remo. Remo, você é uma das pessoas mais corajosas e gentis que eu já conheci. Obrigada por tudo. Ela disse, o abraçando. Obrigado a você por me lembrar que todos os monstros são humanos. Nunca te esquecerei. Lupin diz, retribuindo o abraço. E por fim, Sirius. Eu não acredito que eu vou te perder. Ele falou. Você nunca vai me perder. Eu vou estar sempre no seu coração. Uma voz na sua cabeça que te impede de desistir. Então, isso é um adeus? Perguntou Sirius. Anne não respondeu, apenas se aproximou e deu um selinho nos lábios do rapaz. Pelo menos eu vou me lembrar de ter beijado o famoso Sirius Black. Ela disse, se afastando e olhando para Dumbledore, fazendo um sinal que já estava na hora. Anne saca sua varinha, que agora também seria uma chave de portal, e aponta para Tiago, Lilian, Pedro, Remo e Sirius. Ela se concentrou nas memórias que tinham dela, e apenas uma palavra saiu de sua boca. Obliviate. A missão que Dumbledore havia lhe dado era de apagar todas as lembranças dela, de todas as pessoas de Hogwarts com quem ela interagiu. Pouco a pouco, os rostos assumiram uma expressão confusa. Boa noite, professor Dumbledore. Remo olhou para Anne como se nunca a tivesse visto. Senhorita Lewis, uma ajudante do Ministério. Respondeu Dumbledore. Olá. Falou Remo educadamente. Anne cumprimentou todos com um aceno e Sirius piscou para ela. Suponho que estejam indo para dentro, não? Já está tarde. O diretor falou e eles captaram a mensagem, saindo dali. Remo olhou para Anne uma última vez com um sorriso gentil e se foi com os outros. O feitiço funcionou? Ela perguntou. O feitiço da memória é extremamente complicado. Então é provável que alguns resquícios continuarão a existir. Coisas que eles vão parecer ideias próprias, mas na verdade são apenas memórias que eles não sabem que possuem. Dumbledore responde. E eles vão morrer. Anne diz pensativa e triste. As pessoas que amamos nunca se vão de verdade. Ele rebate. Um silêncio para sobre os dois. Está pronta? Pergunta a garota. Estou. Lembre-se que apenas um feitiço e a varinha se transformará na chave do portal. Tudo bem. Obrigada pela ajuda. Ela fala por fim. Adeus, Anne. Nunca se esqueça da verdadeira magia que existe em todos os mundos possíveis. O velho diz, fechando os olhos. Obliviate. Ela fala por fim e o feitiço atinge alvo Dumbledore. Anne é puxada e quando abre os olhos está no seu quarto, tentando se equilibrar. Estava de volta à sua casa em Londres. Ela suspirou com uma mistura de tristeza, mas também alívio, como se tivesse acabado de ter um sonho grande e cansativo, mas também feliz. Iria levar a lição de amor que havia aprendido durante sua aventura para toda a vida. Então, pegou um de seus livros favoritos e começou a ler. O senhor e a senhora Dursley da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Eu amo essa fanfic. Gente, juro, eu fiquei muito emocionada. Linda essa fanfic. Parabéns. Minha preferida até agora e pesadérrima.